Sabe quando a gente se olha no espelho e para pra pensar, por que meu cabelo é assim? Ou por que a cor do meu olho é essa? De onde será que vêm essas características? Pois é, a resposta para tudo isso está na nossa herança genética. E a ciência que desvenda esses mistérios todos é a genética. É nesse universo que a gente vai mergulhar agora. Então, o que é genética, afinal? Ela é basicamente a ciência que tenta entender esse grande enigma. Como é que as informações passam de pais para filhos? É isso aí, a genética é tipo a ciência que decodifica o nosso manual de instruções. Ela mostra o porquê de sermos quem somos, dos traços que a gente vê até os detalhes que só o microscópio consegue enxergar. E tudo começa no famoso código da vida. E para a gente entender como essa mágica toda acontece, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos componentes básicos, a peça principal, a grande estrela de tudo isso, o DNA. Pensa no DNA como um banco de dados, só que ele é microscópico, mas com uma capacidade de armazenamento absurda. Todas as características de uma pessoa, absolutamente tudo está guardado ali. Ok, então se o DNA é esse banco de dados gigante, o que seria um gene? Um gene é como se fosse um arquivo específico lá dentro. É um pedacinho do DNA com uma instrução bem clara, tipo, aqui define a cor dos olhos, ou aqui determina o tipo de cabelo. E o genoma? Se o gene é um arquivo, o genoma é a biblioteca inteira. É o conjunto completíssimo de todos os genes de uma espécie. O genoma humano, então, é o nosso manual de instruções completo. Beleza, então a gente já entendeu que existe um código, um manual, mas como é que esse código vira a gente? Como ele aparece no mundo real? Bom, isso acontece de duas maneiras. Uma interna, o genótipo, e outra externa, o fenótipo. Olha que interessante essa diferença. O genótipo é toda a informação que está lá guardadinha nos genes, a herança genética pura. Já o fenótipo é o resultado disso que a gente consegue ver, sabe? As características físicas. É como se o genótipo fosse a receita do bolo e o fenótipo o bolo pronto. E essa frase aqui ilustra isso de um jeito perfeito e bem-humorado. Dois irmãos têm genótipos muito parecidos porque vêm dos mesmos pais, mas o fenótipo, a aparência, essa pode variar bastante. Mas vamos lá, como que essa receita é passada para frente? Como funciona essa mecânica de passar as características de uma geração para outra? É aí que entra um processo fundamental, a hereditariedade. Pois é, a hereditariedade é justamente essa transmissão de características, e ela acontece através de células super especializadas, os gametas. Eles funcionam como os mensageiros genéticos. E o processo é incrível, olha só. O gameta do pai, o espermatozoide, leva 23 cromossomos. O da mãe, o óvulo, também carrega 23. Na fertilização, eles se juntam. E aí, pá! Uma nova célula se forma, agora com 46 cromossomos. É a matemática da vida, metade de cada um, formando um ser humano completo e único. Tá, mas o que são esses cromossomos afinal? Pensa que o DNA é um fio de linha com quilômetros de comprimento. Como guardar isso sem virar um nó gigante? Você enrola num carretel, certo? Os cromossomos são exatamente isso. São os nossos carretéis biológicos que enrolam e organizam o DNA de um jeito super compacto dentro de cada célula. Genial, né? Ok, a gente já entendeu que recebe metade da informação do pai e metade da mãe. Mas aí vem a pergunta, qual informação ganha? Tipo, se um pai tem olho claro e a mãe tem olho escuro, como fica a criança? É aí que a gente precisa falar sobre alelos. Então, o que é um alelo? Pensa assim, para cada gene, como o da cor do olho, existem versões diferentes. Pode ter a versão olho escuro e a versão olho claro. Cada uma dessas versões é um alelo, e a gente sempre herda uma versão do pai e uma da mãe. E é aqui que a coisa fica interessante. Existem os alelos dominantes e os recessivos. O dominante, como o próprio nome já diz, ele domina. Se ele estiver presente, mesmo que só em uma cópia, a característica dele aparece. Já o recessivo é mais tímido. Ele só dá as caras se a pessoa herdar duas cópias dele. Esse quadro aqui deixa tudo super claro. Olha só, um dos pais tem olhos escuros, mas carrega o gene para olhos verdes, ou seja, ele é azão e azinho. O outro tem olhos verdes, então é azinho, azinho. O resultado? Há 50% de chance de a criança ter olhos escuros, porque o alelo azão é dominante, e 50% de chance de ter olhos verdes, que é quando o azinho recessivo encontra seu par. Bom, a gente falou de cor de olho, mas tem uma característica fundamental que também é definida pela genética:
o sexo biológico. E para isso, existe um par de cromossomos que é o par decisivo. Vamos lembrar da nossa conta? Nós temos 23 pares de cromossomos no total. Desses, 22 pares são chamados autossômicos. Esses 22 pares cuidam das características gerais do corpo, mas é aquele último par, o de número 23, conhecido como par sexual, que define o sexo biológico. É ele que bate o martelo. E a regra é bem direta. Se esse par for XX, temos um indivíduo do sexo feminino. Se for XY, temos um indivíduo do sexo masculino. Simples assim. E essa diferença entre X e XY tem umas implicações bem curiosas. O daltonismo, por exemplo, é uma condição ligada ao cromossomo X. Como os homens são XY, ele só tem um X. Se esse único X vier com um gene para o daltonismo, pronto. Já as mulheres, que são XX, precisariam receber 2 cromossomos X com esse gene, o que é bem mais raro. É por isso que o daltonismo é muito mais comum em homens. Então, a gente deu um mergulho nos fundamentos, né, do DNA aos cromossomos. Mas isso, acredite, é só a pontinha do iceberg. A genética guarda segredos não só sobre a nossa aparência, mas também sobre a nossa saúde, a nossa história, nosso potencial. E isso tudo nos leva a pensar: o que mais está escrito ali, nesse código genético que define tanto da gente?